Vamos imaginar uma névoa espessa, tipo muito fria mesmo, rastejando bem silenciosamente por um campo no interior da Inglaterra. No início, o ar carrega aquele cheiro doce de feno fresco, sabe? A terra úmida de orvalho. Aham. Aquela promessa vibrante de uma manhã de verão. Uma coisa muito viva. Exato. Uma promessa absoluta de liberdade. Mas à medida que a gente avança por essa terra, passo a passo, a paleta de cores escurece radicalmente. A grama verde e convidativa dá lugar a um solo duro como ferro. É uma mudança física e psicológica brutal. O frescor matinal vira logo uma geada que corta a pele, né? Pois é. E lá no horizonte, ergue-se a silhueta ameaçadora, quase fantasmagórica, de um moinho de vento em ruínas. Boas-vindas a quem nos acompanha neste mergulho profundo na atmosfera densa, claustrofóbica e inesquecível de A Revolução dos Bichos, a obra-prima do George Orwell de 1945. É um cenário que, aos poucos, engole seus próprios habitantes. A opressão ali se torna quase tátil. Mas olha, antes de darmos o próximo passo nessa lama congelada da granja, há um alicerce fundamental que precisamos estabelecer para quem nos escuta hoje. Assim, com certeza. É a nossa obrigação fazer uma declaração absolutamente clara de imparcialidade. O texto original lida com uma alegoria política pesadíssima, refletindo de forma direta a Revolução Russa de 1917 e a subsequente era stalinista. Perfeito. E queremos ressaltar, com toda a firmeza, que este nosso mergulho não toma partido de nenhuma ideologia. De forma alguma. Não estamos aqui para defender a esquerda, a direita ou qualquer espectro político. A nossa postura é estritamente imparcial. O objetivo é unicamente relatar, explorar e analisar os eventos e as ideias contidos na Granja dos Bichos, sem jamais endossar os pontos de vista ali representados. Exatamente. E a nossa missão hoje está muito bem traçada. Não será uma daquelas análises acadêmicas, secas, distantes da emoção, sabe? Nada de jargão complicado ou distanciamento frio. Faremos uma verdadeira expedição sensorial e psicológica para dentro dessa granja. Queremos entender a terra onde o sangue e o suor caem de verdade. Analisar como esse ecossistema hostil e brutal molda as mentes das criaturas que tentam sobreviver lá. A revolução nasce de um sonho luminoso, claro, mas é o cenário físico que dita o tom do pesadelo. E que cenário assustador! A transformação da Granja do Solar, que eles rebatizam com tanto orgulho para a Granja dos Bichos, é de arrepiar. No começo, logo depois que o fazendeiro Jones é expulso, há uma euforia incontrolável. Nossa, sim! Eles correm pelos campos, cheiram a terra, provam o capim mais doce de suas vidas. Eles não conseguem acreditar que cada pedaço de madeira, cada gota d'água agora é deles. Só que esse verão iluminado dura muito pouco, né? Infelizmente, logo vem o inverno rigoroso. E não é apenas o clima, é a atmosfera de escassez total. As rações minguam rapidamente. A fome se torna uma presença constante. Tipo um hóspede indesejado que senta ao lado de cada animal o tempo todo. O ambiente fica super melancólico, cercado por uma neblina perpétua e uma desconfiança que paralisa qualquer um. E o que é fascinante aqui é observar o mecanismo de como as regras desse novo mundo são estabelecidas e logo em seguida lentamente corroídas. Logo após a rebelião, os porcos pintam os 7 mandamentos em grandes letras brancas na parede do celeiro. É a constituição deles, né? O marco zero daquela sociedade. Isso. Coisas muito categóricas como nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool. E a lei suprema, todos os animais são iguais. Mas o tom da narrativa é ditado pelo fato de que a verdadeira tragédia não é uma quebra abrupta dessas leis. A corrosão acontece na surdina da noite, gota a gota. Certo. Vamos desempacotar isso, porque a genialidade do Orwell está justamente nessa sutileza venenosa. Demais. Quando os porcos decidem se mudar para a casa grande e dormir nas camas dos humanos, o choque inicial dos animais é aplacado quando eles percebem que o mandamento lá na parede amanhece com um pequeno acréscimo.
Adicionaram um texto de fininho ali. Exato, agora se lê: nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Mais tarde ocorrem assassinatos e o texto muda sutilmente para: nenhum animal matará outro animal sem motivo. Eu gosto muito de propor uma analogia aqui. Eu vejo essa granja como um teatro sombrio, onde o cenário encolhe a cada ato, sabe? Nossa, teatro sombrio. Descreve perfeitamente. As paredes vão se fechando, a luz do sol vai diminuindo, o frio vai congelando as engrenagens da cabeça deles. E isso me levanta uma questão central para debatermos. Até que ponto o ambiente físico, essa fome constante, esse frio do solo duro como ferro, são usados de forma calculada como armas psicológicas? Uma pergunta excelente. Será que a exaustão extrema não é uma ferramenta proposital para manter o estado de medo, impedindo que a mente sequer consiga processar a opressão? A resposta é um retumbante sim. Pense no mecanismo biológico e psicológico disso acontecendo. Quando um corpo está completamente exausto de carregar pedras enormes em costa acima para construir um moinho de vento. E enfrentando nevascas com o estômago vazio. Pois é, o cérebro entra num modo de sobrevivência muito primário. A exaustão sistemática rouba a capacidade de reflexão crítica. Eles não têm energia física, muito menos mental, para questionar as discrepâncias óbvias entre o que lembram e o que é ordenado a eles. Não sobra espaço para duvidar. Não sobra. E é nesse terreno árido de mentes exaustas que os líderes da granja constroem o seu império intocável, tijolo por tijolo. E olha, essa exaustão física que você descreveu de forma tão visceral não acontece por acaso. Ela exige arquitetos brilhantes e cruéis para mantê-la funcionando. O que nos leva a explorar os perfis psicológicos incrivelmente complexos que habitam esse teatro. Figuras centrais que conduzem a narrativa, né? Tudo começa com o Major, aquele porco velho, majestoso e visionário. Cujos discursos plantam a semente do sonho de igualdade antes mesmo de ele morrer. Ele é a pureza do ideal. Depois temos o Bola de Neve, o porco idealista frenético que desenha os planos de modernização e que acaba expulso para as sombras. Mas em total contraste com a energia dele, nós temos a figura do Napoleão. O grande ditador. A presença truculenta e silenciosa. Napoleão quase não faz discursos. Ele opera nos bastidores, governando pelo terror e pela paranoia. Ele nunca é visto sem a matilha de cães dele. E a peça que faz a ponte entre esse silêncio ameaçador do Napoleão e as massas de animais confusos é o Garganta. Ah, o Garganta! O porta-voz. É um porquinho de bochechas redondas e voz estridente. E ele tem um tique revelador, sabe? Ele dá pulinhos rápidos de um lado para o outro, balançando o rabinho enquanto fala. Uma figura até um pouco cômica visualmente, mas muito perigosa. Exato. Garganta é o mestre absoluto da distorção. É o departamento de propaganda inteiro de um regime concentrado nele. Ele reescreve a realidade, convencendo animais famintos e trêmulos de que as rações sofreram apenas um reajustamento e nunca uma redução. É o uso cirúrgico da palavra higienizada. Mas no meio desses arquitetos da manipulação, a lente emocional da história, aquilo que realmente quebra o coração de quem lê, foca em dois personagens específicos, Sansão e Quitéria. Nossa, falar do Sansão é doloroso. Ele é o cavalo de tração imenso, forte por dois, cuja força literal sustenta a fazenda. E Quitéria é a égua materna, sempre protetora, sempre tentando entender o que tem de errado no ar. O conflito interno do Sansão é uma das coisas mais dilacerantes da literatura. A tragédia dele reside no contraste gritante entre uma força física colossal e uma enorme vulnerabilidade intelectual. Ele tenta aprender a ler, né? Penta muito, mas não consegue passar da letra D no alfabeto. Quando as coisas dão errado e as regras mudam na calada da noite, ele não tem ferramentas para articular uma resposta intelectual. Diante da opressão, ele busca refúgio no único lugar onde se sente seguro, na negação e no trabalho braçal. E ele forja aquelas duas frases famosas que usamos como exemplo até hoje. Trabalharei mais ainda e Napoleão tem sempre a razão. A nossa empatia por ele, pela Quitéria, nasce justamente dessa devoção pura, inabalável
e tragicamente não recompensada. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Eu vou jogar uma provocação para você e para quem nos escuta. Nós tendemos a olhar para Napoleão e Garganta como os grandes arquitetos de toda essa tragédia. Mas não seria a lealdade cega e inquestionável do Sansão o verdadeiro pilar que sustenta essa ditadura? Uma visão muito forte. Quero dizer, a ignorância voluntária dele, a recusa em ver a verdade nua e crua, não é tão vital e letal quanto a malícia de quem governa. Sem dúvida. Essa é a ferida aberta da obra e o cerne do terror psicológico ali. Sim, Napoleão cria as regras e solta os cães, mas é o suor do Sansão que arrasta as pedras do moinho. Exato. É a submissão silenciosa dele que legitima o poder dos porcos perante os outros animais. Quando o animal mais forte abaixa a cabeça e diz que o líder tem sempre razão, ele neutraliza qualquer possibilidade de rebelião. Ele assina a sentença de morte da resistência. E a dor da Quitéria reflete exatamente a percepção disso, só que tarde demais. Tem aquela cena na colina que é devastadora. Após as execuções públicas brutais, a Quitéria chora silenciosamente lá do alto da colina, olhando para a granja. Ela sabe no fundo da alma que aquele terror de gargantas rasgadas não era o sonho do velho major. Mas ela não tem as palavras para explicar isso. Nenhuma palavra. A mudez dela é o triunfo total do Napoleão. Ela não sabe explicar como o paraíso virou um matadouro tão hostil. E a engrenagem que transforma o paraíso em matador é fascinante, porque não começa de forma vilanesca ou calculada. A faísca que inicia a revolução lá no começo nem foi um plano militar. Foi puramente negligência humana. A falha do próprio homem, né? Sim. O fazendeiro Jones bebe demais, esquece de alimentar os animais por dias. A fome se torna insuportável e a rebelião explode por instinto. Quase um ataque de desespero espontâneo. Mas a partir do momento em que a porteira se fecha, a verdadeira engrenagem trágica se revela. O verdadeiro golpe de Estado ali não é contra os humanos. É o sequestro da revolução pelos porcos. E o incidente que desloca o eixo de poder é cinematográfico e muito perturbador. É o ataque no celeiro. Nossa, o momento em que a democracia morre de vez. Exatamente. O Bola de Neve está no meio do celeiro, fazendo um discurso brilhante sobre a construção do moinho para gerar eletricidade. A votação vai acontecer. De repente, o Napoleão dá um guincho estranho, um som bizarro. E aí acontece o horror. 9 cães ferozes com coleiras cravejadas de bronze invadem o celeiro rosnando. Cães que Napoleão havia criado em segredo absoluto no sótão escuro da casa. 9 cães enormes surgindo do nada. Eles avançam sobre o Bola de Neve, que foge desesperado e é banido da granja para sempre. Naquele exato instante, com o eco dos rosnados no celeiro silencioso, os debates acabam, as reuniões de domingo para votar resoluções são canceladas. O terror é institucionalizado. É sufocante demais. A partir daí, a trama mostra os animais esmagados por tensões extremas. De um lado, os inimigos externos reais. Humanos invadindo na Batalha do Estábulo, homens explodindo o moinho, notas de dinheiro falsificadas. Mas, pior que tudo isso, é a letalidade paralisante do inimigo invisível interno. As purgas constantes, as confissões forçadas no pátio. Sim, animais admitindo crimes absurdos de espionagem. Imediatamente os cães rasgam as gargantas de porcos, galinhas e ovelhas. O ar fica impregnado com cheiro de sangue. É um terror psicológico absoluto que imobiliza qualquer reação. E no centro de todo esse sofrimento, temos a construção sem fim do moinho de vento. O moinho é a grande obra faraônica, né? A metáfora perfeita do esforço inútil. Eles quebram pedras usando a própria força bruta da gravidade, arrastam pedregulhos imensos em costa acima. Uma tempestade destrói tudo e eles reconstroem. Humanos vêm e explodem o moinho, e no dia seguinte eles têm que começar de novo. É uma tortura cíclica. É a eterna cenoura pendurada na frente do burro de carga. A promessa sempre adiada de uma vida com eletricidade e folga. Essa promessa falsa garante que eles continuem trabalhando 60 horas por semana até o corpo ceder.
E toda vez que eles chegam no limite físico, de quebrar, toda vez que começam a questionar se a época do Sr. Jones não era melhor, adivinha quem entra em cena? A retórica labiríntica do Garganta. Eu comparo a oratória dele a uma verdadeira areia movediça cognitiva. Areia movediça cognitiva. Deixe-me pegar esse gancho porque essa imagem é muito precisa. É areia movediça porque quanto mais os animais tentam se debater para encontrar um chão firme na própria memória, mais o Garganta os afunda com dados e ruído. É o famoso gaslighting em massa. Perfeito. Se um animal tenta lembrar que o Bola de Neve foi um herói na Batalha do Estábulo, o chão da realidade cede. O Garganta dá aqueles pulinhos e inunda a mente deles com estatísticas falsas sobre o aumento de 200% na produção de comida. Enquanto o estômago dos animais ronca de vazio ali na frente dele. Exatamente isso. Ele cria uma dissonância cognitiva que exaure a mente. E se algum animal tenta levantar a voz, entra o batalhão de choque sonoro. As ovelhas treinadas para calar o debate começam a berrar sem parar. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. É ensurdecedor. O Garganta chega a convencer os animais de que eles lembraram errado de leis que nunca existiram. A linguagem vira uma arma de ofuscação pura. E isso nos faz perguntar o que significa esse poder assustador da linguagem. A conclusão é de arrepiar. Se você controla o dicionário, os números e o passado, você sequer precisa de correntes físicas. As correntes estão na mente. Por exaustão, você entrega a sua percepção da realidade ao Estado. É o apagamento de tudo que os tornava indivíduos. E esse colapso gradual da verdade nos leva para o terço final dessa odisseia, que é, sem dúvida, o impacto da jornada, uma das transformações mais sombrias de toda a literatura. O peso emocional bate muito forte. Os anos passam voando, uma cortina de tempo encobre a fazenda. E após ver o fim trágico do devotado Sansão, cuja lealdade foi recompensada com a pior traição mercantil possível pelos porcos. Sim, imperdoável. A fazenda então fica irreconhecível. A maioria dos animais que viveram a euforia original já morreu. E num entardecer aparentemente monótono, acontece o choque definitivo. A cena que cristaliza a degradação total. Quitéria, agora idosa e quase cega, solta um relincho de puro pavor. Os animais correm assustados para o pátio, esperando uma invasão. Mas a porta da casa grande se abre e o Garganta sai. Mas ele não sai caminhando sobre as 4 patas. Nossa, me arrepia só de pensar. Ele caminha pesadamente sobre as patas traseiras. Desajeitado, sim, mas de pé, como um humano. Um silêncio mortal cai sobre aquele pátio. E não é só ele, sabe? Uma fila grotesca de porcos emerge das sombras caminhando em 2 patas. E por fim, surge o Napoleão. Majestoso, ereto, lançando olhares arrogantes, cercado por cães. E nas patas dianteiras, ele carrega o ícone máximo da opressão, um chicote de couro. O próprio objeto que eles atiraram na fogueira no dia da revolta. E no momento em que alguém poderia balbuciar algum protesto, as ovelhas inauguram um novo cântico ensurdecedor. O mundo vira de cabeça para baixo quando elas berram infinitamente. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. É o epitáfio. A morte irreversível do animalismo e a descoberta final de Quitéria coroa esse horror. Ela pede para o velho burro Benjamin ler a parede do grande celeiro. Aquela parede dos 7 mandamentos. Todos foram apagados. Sumiram. E sobrou apenas uma frase solitária, né? Apenas o paradoxo que resume séculos de hipocrisia política. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Sado. Lá dentro, porcos vestidos com roupas humanas e fazendeiros vizinhos jogam cartas na mesma mesa, bebendo e brindando sobre como ambas as espécies controlam brilhantemente as suas classes inferiores com fome e trabalho. E aí uma briga estrondosa irrompe na mesa porque o Napoleão e um humano trapaceiam ao mesmo tempo no carteado. E os animais, do lado de fora, no frio da noite, olham do porco para o homem, do homem para o porco e do porco para o homem novamente. E já se tornara impossível distinguir quem era homem e quem era porco. A fusão moral e psicológica é total. O ciclo da tirania está completo.
os velhos opressores foram substituídos por novos, idênticos em crueldade. Para mergulhar de vez neste universo e conhecer cada detalhe desta jornada, há um link na descrição para você adquirir o livro agora. Nós começamos este nosso mergulho imaginando um teatro sombrio, onde a névoa fria da desconfiança toma conta de tudo. Mas se há algo que essa história genial nos deixa, além do arrepio na espinha, é uma reflexão monumental sobre a nossa própria realidade hoje. Nós vivemos mergulhados numa era de sobrecarga de informações, onde gargantas modernos manipulam enormes volumes de dados. Eles reescrevem manchetes em tempo real. Pois é. Usam algoritmos brilhantes como a perfeita areia movediça cognitiva da nossa época. Diante disso, o último ato de rebeldia talvez não seja o uso da força bruta. Seria talvez o cultivo ferrenho, doloroso e inflexível da própria memória histórica e pessoal. Fica o pensamento: se a nossa memória for constantemente apagada pelo ruído, se aceitarmos que a dor de ontem não existiu, a opressão deixa de ser violenta e passa a ser docilmente a ordem natural das coisas. Pensem nisso. Protejam as suas lembranças. Elas são a última barreira antes que os rostos através da janela se tornem para sempre indistinguíveis. Um abraço para quem escuta a gente e até a próxima discussão.